no final do bloco anterior, né, eu anunciei aí a presença de um tema extremamente relevante que nós vamos estar trazendo para tratar de uma questão bem delicada, né? Essa questão financeira, né? No aspecto do agronegócio. E a gente vai ter contato com essa informação através... nós chegamos ao contato desse nosso entrevistado através do Dr. Margot Virginia de Souza, né, que é presidente da Copnor, né, Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Profissionais da Área Notarial e Registral, né, e o escritório Vargas Dávila, Advocacia Empresarial, é quem dá o suporte jurídico para esta cooperativa, né, e ele, além de atuar nessas questões, também atua na dívida, na questão do agronegócio, né, de produção rural. Né? O nosso convidado na manhã de hoje é o Dr. David Vargas Dávila, né? Ele é um homem de 55 anos, casado, pai de 2 filhos, né? E atua na área de atuação jurídica, na gestão de negócios, né? Tem uma formação acadêmica bem extensa, muito extensa, né? E atua também no direito aplicado ao agronegócio, né? Advocacia especializada em direito aplicado ao agronegócio, no crédito rural, assessorando a produtor rural na revisão, renegociação, alongamento, prorrogação de dívidas, também assessoria e consultoria jurídica na elaboração de contratos agrários e assessoria e consultoria jurídica para empresas do setor do agronegócio. Ele atua intensamente nesse sentido. E por sugestão da doutora Margot, a gente conversou com ele e, sem dúvida, é um tema bastante relevante nesse momento. A gente sabe que o nosso segmento do agronegócio aqui na nossa região e boa parte do Rio Grande do Sul vem sofrendo prejuízos enormes em virtude da questão climática, e isso vem se acumulando, já não é só desse ano, né, anos anteriores, e essa questão é muito delicada, porque pode inviabilizar aí a sequência de uma atividade tão importante quanto esta aqui para nós, em nosso meio. E a gente vai então conversar com o doutor de Ávila para que possamos ter um pouco mais de informações. Evidente que numa conversa genérica, como nós vamos falar com ele, não é tão detalhada em todos os aspectos, mas num aspecto mais geral da atual situação do agronegócio, das empresas e também do produtor rural, e algumas dicas que ele pode nos dar aí para se evitar maiores problemas ainda, especialmente na questão financeira. Doutor David Vargas Dávila, bom dia, como é que está o senhor? Tudo bem? Bom dia, tudo bem, seu Henrique? Uma satisfação estar falando com o senhor e com o público aí da Rádio Tupã. Perfeito. Só uma pequena correção, é Miguel da Rádio Tupã. Miguel, desculpa, Henrique. Não, tranquilo. Eu tenho um programa na Rádio de Livramento lá, e lá é o Henrique, desculpa. Sendo na RCC ou não? Não, na rádio FM+, lá, 93 mais FM. Perfeito, muito bem. Bom, mas, doutor Davi, nós tivemos contato com o senhor através da doutora Margot e ela nos sugeriu conversar com o senhor, uma vez que o senhor é especialista nesta área que eu citei anteriormente ali. E é uma questão bastante delicada. Claro que é muito abrangente, tem muitas variáveis que envolvem assim, mas nós gostaríamos de ouvir qual a recomendação que o senhor, que a sua empresa dá, quando uma empresa do agronegócio, quando um produtor rural procura os senhores com problemas na questão, especialmente de financiamentos e dívidas dessas instituições ou dessas pessoas. Tem crescido muito, eu imagino isso, e qual é a orientação que o senhor está dando para quem lhe procura? Sim. Bom dia a todos. Eu fui, só para nivelar aí algumas coisas, eu fui gerente de banco, eu fui gerente meridional há muito tempo, e depois atuei na área da expansão do Sicredi, né? E acabei me formando em Direito e constituí meu escritório atuando para produtor e para empresários aí em todo o Brasil, né? E também com cooperativas, formação de cooperativas. Daí o meu relacionamento com a doutora Margot, né? Então, esse é o relacionamento que a gente tem. Ela é presidente de uma das cooperativas que a gente atua, meu escritório atua para essa cooperativa. Bom, mas o nosso intuito hoje é de falar sobre essa questão que está
que está afetando aí o Estado, que é a questão da estiagem, né? Já são 220 municípios que decretaram calamidade pública, né? Já reconhecido alguns pelo Estado, né? E outros pelo governo federal. Então, isso está preocupando o produtor rural. E o endividamento do produtor rural, ele já vem de bastante tempo, né? Se nós formos olhar aí, o endividamento do produtor rural em todo o país já chega a 1 trilhão e 100 bilhões de reais, né? De épocas passadas, né? De frustrações passadas, de problemas passados. Então, esse é o endividamento do produtor. E muitas vezes o produtor, quando se vê nessa situação de estiagem, que ele vê que ele vai ter uma frustração de safra, né? Que ele não vai conseguir colher aquilo que ele pretendia, ele se vê numa situação que ele não tem o domínio, né? Até porque a atividade dele é trabalhar na terra, é gerar alimento, né? E o Estado tem que se preocupar com isso. Infelizmente, no país, nós não temos uma política agrícola de Estado, nós temos uma política agrícola de governo. Isso é muito ruim, né? Porque entra um governo novo e muda totalmente aquela política. Mas nós temos a Constituição Federal que nos socorre, nós, operadores do direito, para ajudar o produtor rural nessa atividade, né? A atividade rural, né, a atividade agropecuária, é bom para o produtor entender, ela é uma atividade essencial para o Estado. O Estado, né, ele não pode prescindir de uma atividade agropecuária forte. A produção de alimentos gera paz social, não tem outra forma, né? A produção de alimento empodera o Estado. Se a gente vê aí, hoje o Brasil produz alimentos para mais de 1 bilhão e 300 milhões de pessoas no mundo. Então, isso é um empoderamento do Estado. Por isso que a atividade agrária, agropecuária, a produção de alimento, tanto de proteína animal como de proteína vegetal, é essencial para o empoderamento do Estado e o empoderamento do próprio produtor. E não existe, senhor, imagine se nós nos depararmos com as prateleiras do supermercado vazias, né? Nós teremos uma convulsão social, né? Já tivemos isso num período atrás aí. Então, daí a essencialidade da produtividade agropecuária. E quando eu falo nesse contexto, assim, né, é para dizer que o Estado tem o dever, né, e a obrigação constitucional de criar políticas para fomentar a atividade de produção de alimentos. O Estado ele não pode fazer legislar, né? Nós estamos falando de Estado legislativo, executivo e judiciário, né? Sim. O Estado como um todo, né? O legislativo não pode fazer uma lei que deixe de fomentar a produção de alimentos. O executivo não pode executar atividades que tire esse caráter de fomento da atividade. E o judiciário, da mesma forma. O judiciário não pode julgar, né, infringindo o princípio do fomento da atividade agropecuária. Então, esse é o contexto. E nós temos um contexto mundial que ele é também essencial, porque hoje o Brasil ele é o único país no mundo que faz 3 safras no ano, né? E isso que nós estamos produzindo 1/3 daquilo que a gente tem capacidade de produzir, né? Então, o mundo espera muito da atividade agropecuária. Então, esse é o contexto, né? Uhum. Quando a gente se depara com essa questão da estiagem, nós entramos no contexto do crédito. O crédito,
O crédito agrícola, o crédito rural, o crédito agropecuário, ele é um crédito para fomento da atividade. Ele não é um crédito comercial, ele não é um crédito industrial, ele não é um crédito pessoal, ele é um crédito de fomento. Ele tem um regramento próprio, ele tem um capítulo próprio, né? Ele tem suas regras estabelecidas num manual de crédito rural, que é a parte ao sistema financeiro nacional, entendeu? Então, ele é um crédito com o princípio de fomento. Quando o produtor se vê nessa situação de não conseguir produzir aquilo que ele havia prometido produzir, por questões alheias à sua vontade, né? Ele tem o direito ao alongamento e à prorrogação da dívida. Né? Então, por que ele tem o direito? Porque ele só tem uma fonte de renda, né? Ele só tem aquela fonte de renda da sua produção. Então, a instituição financeira tem que entender essa situação. Na maioria das vezes, entende, né? O produtor, munido de um bom laudo de frustração de safra ou frustração de qualquer atividade rural dele, munido de um outro laudo de capacidade de pagamento, ele chega para o gerente do banco e vai dizer para ele, olha, eu não consegui produzir, fatores alheios à vontade, plantei, coloquei a semente na terra da forma como estava estipulado, como estava planejado, usei todas as técnicas possíveis, porém, a estiagem não permitiu que a planta tivesse seu crescimento, e uma estiagem braba, né? Aí corrobora com essa tese a questão do decreto de calamidade. Então, ele vai munido disso, leva ao banco e diz que ele precisa alongar. O banco, às vezes, atende isso, ou, às vezes, faz uma coisa que é prejudicial ao produtor. Ele faz uma renegociação com taxas e juros novas, né? Ou então dá um crédito para um parente, ou dá um crédito para um filho, para pagar o crédito rural. Bom, aí é mais prejudicial ainda, porque tu está dando um caráter comercial a um crédito que era rural. Então, por isso que o produtor rural, né, quando se encontra nessa situação, vai munido desses documentos, e se caso o banco não queira fazer o alongamento e a prorrogação, com certeza o judiciário vai ter que ver isso, entendeu? E o judiciário tem sido muito a favor do produtor nessas questões, entendeu? Alguns estados mais, outros menos, né? No primeiro grau se consegue muita coisa, alguns estados no segundo, às vezes não, mas o STJ já tem até súmula sobre isso, né? De que o produtor e de que a instituição financeira, quando acontece esse tipo de fato, que é alheio à vontade do produtor, a instituição financeira tem o dever de alongar e de prorrogar a dívida, né? Então, esse é o contexto inicial que eu gostaria de explicar, né? Uhum, E perfeito. saber que o produtor tem esse direito, né? Mas a gente sabe que o produtor, às vezes, está lá na sua lavoura, vê que não vai conseguir produzir ou produzir a questão de animal também, né? Que não houve produção, que o gado não conseguiu desenvolver como deveria, né? Nós vamos ter um problema futuro aí, né? Não vamos ter. Eu sou da região de Dom Pedrito ali, né? Eu tenho meu escritório em Porto Alegre, mas eu sou natural de Dom Pedrito, então lá a questão da proteína animal vai sofrer um problema, porque não vamos ter terneiros no ano que vem, né? Uhum. Então, do desenvolvimento do animal não vai ser como deveria, porque falta
falta pastagem, falta ração, entendeu? Então, esse é o contexto que o produtor está. E nós, advogados, precisamos estar atentos a isso, né? E ajudar o produtor a fazer a passar por essa fase, entendeu? Sim. O produtor precisa alongar sua dívida para pagamento futuro. Ele só vai conseguir pagar com a safra futura, não tem outra forma. Uhum. Com carência, sem carência, bom, depende do caso. Em 5 anos, 6 anos, 10 anos, nós já tivemos casos no escritório que o produtor precisou de 3 anos de carência e 10 para pagar, pelo Certo. volume de prejuízo que ele teve, entendeu? Uhum. Então, são questões que o produtor tem que estar atento. Perfeito. Me parece que o senhor deixou bem claro uma questão que aparentemente é simples, mas talvez não se leve tanto em conta. Quando o produtor vai até a instituição financeira para fazer uma renegociação, o senhor salientou bem que é importantíssimo ele manter no mesma linha de crédito, ou seja, de crédito de fomento, e não de outras formas de crédito, porque o crédito de fomento é que vai lhe permitir continuar atuando, recebendo subsídios financeiros ou recursos financeiros com uma questão não tão comercial quanto as outras linhas de crédito. Me parece que esse, então, seria a principal atenção que o produtor ou que a empresa deve ter quando for entrar em contato com a instituição financeira. Além disso, quais os equívocos, os erros, ou a ação mais comum de acontecer que prejudica o produtor ou a empresa que os senhores têm percebido? Sim, a questão fundamental é essa, né? É o produtor entender que ele está inserido nesse contexto nacional e mundial, que ele está dentro de um crédito protegido e que de forma nenhuma o banco pode, para fazer uma renegociação, exigir que ele assine um novo documento com características distintas daquela originalmente que ele tinha tomado. Ou seja, era crédito rural com taxa do plano safra do período em que ele ia começar a plantar, né? Com multa regrada pelo manual de crédito, né? Com capitalização semestral. Então, essa era a característica do contrato dele. Se não foi assim, também está errado, né? Aí tem que revisar esse crédito, né? Mas isso é um outro capítulo. Sim. Mas ele, quando vai no banco, ele tem que falar em alongamento e prorrogação daquela cédula, com aquelas garantias e com aquela taxa. Lógico, ele vai pagar a taxa futura, pelo período que ele deixou de pagar, entendeu? Uhum. Mas é aquela taxa. Não pode o banco fazer um novo título, né, que geralmente a instituição faz, né, novando a dívida, agregando mais garantias, exigindo mais garantias, mais propriedade do produtor, mais produção. Ele não pode fazer isso. Se é assim, o produtor não pode aceitar e tem que recorrer ao judiciário. Perfeito. Porque no judiciário ele consegue, né, fazer o alongamento e a prorrogação, pode demorar um pouquinho, mas ele consegue ficar livre da negativação, ou seja, o banco não vai poder negativar ele vai poder... Por que isso? Porque o judiciário entende que ele precisa plantar de novo para pagar o banco. Ele não tem como pagar. Ele não tem como entregar a sua propriedade. Eu sempre digo para o produtor, quando ele chega no escritório, ele diz, doutor, eu vou ter que entregar a minha propriedade para pagar a dívida. O senhor não tem que entregar nada. Não, mas aí ele vai me executar e vai levar a penhora, vai levar a leilão, minha propriedade. Eu digo, não vai levar. Não pode. Entendeu? Uhum. Porque o crédito que foi lhe dado era para fomento. Se não houve a produção, não houve o fomento. Eu preciso produzir novamente para pagar. E isso eu preciso estar livre das amarras. Eu não posso ser jogado para a margem do crédito rural, entendeu? Se o banco que me financiou me colocar no Serasa, no Sicor, que é um sistema interno dos bancos do crédito rural, que registra lá quem é inadimplente, quem não é,
Se ele me coloca, ele me impede de acessar o crédito rural oficial, que é o mais barato. Me joga para o crédito privado, que é o mais caro. Então, o banco não pode fazer isso. Se o banco fizer isso, tem que recorrer ao judiciário. Então, ele tem que estar atento a isso. E os casos, sempre quando chegam no escritório, que o senhor perguntou, versam sobre isso, né? Eu tenho casos que fizeram cédula de produtor rural privada para pagar endividamento passado. Não pode, isso não pode. Todo crédito que é dado para o produtor tem que ser para fomento futuro, para fomentar a atividade, não para pagar dívida. Para pagar dívida existem outros títulos, né? Uhum. Agora, o produtor precisa produzir para pagar o banco. Para isso, ele tem que estar fora dessas amarras. Então, tem essa situação. Também tem a questão do seguro rural. O nosso seguro rural ele é muito frágil, né? Nós temos casos aí no Paraná que as entidades já estão ingressando com ação junto ao Ministério Público, porque as seguradoras estão negando por motivos torpe, motivo que não tem nenhuma fundamentação, entendeu? Então, o nosso seguro, além de ser muito caro, é muito frágil. Por isso que eu sempre digo, o produtor tem que se municiar de um bom laudo técnico de frustração, que comprove que ele, fazer isso com um agrônomo, com um veterinário, que a produtividade dele não foi suficiente para pagar o banco. Aliado a isso, se faz também um novo laudo de como ele vai conseguir pagar esse crédito que ele vai ficar devendo. Olha, eu vou pagar em 2 ou 3 safras, porque eu vou precisar tomar um novo crédito, porque o produtor, infelizmente, a maioria, 90% dos nossos produtores, quando eles começam a atividade rural, eles já começam endividados e entregam a sua propriedade. Não tem outra atividade no Brasil que eu pego um empréstimo e entrego a minha propriedade, a minha empresa, o meu negócio, entendeu? Como garantia. O produtor não. Além de ser uma atividade a céu aberto, com todos os riscos agrobiológicos, com todas essas questões que ocorrem inesperadas, claro, tem o risco inerente à atividade. Olha, eu sou produtor rural, eu tenho o meu risco, mas tem questões que são, eu digo que não são visíveis na hora que eu firmo o contrato. Aí o que acontece? Quando ocorre essa estiagem muito forte, enchente, ou questões até de comercialização, eu produzi tudo, mas chegou na hora de comercializar, o valor da minha venda não cobre nem o custo para mim produzir de novo. Isso também é uma forma de frustração. Ou quando eu vou vender, há uma greve de caminhoneiros, eu não consigo transportar minha produção. Isso também é uma questão de alongamento, né? Então, existe quando ocorre isso, ocorre uma quebra na equação econômica do contrato. Ou seja, quando eu firmei o contrato com o banco, eu disse, olha, banco, eu vou produzir X, vou ter que pagar dia tal, né? Vou te entregar tanto de produção e vai ser isso. E o banco disse, ok, não tem problema, é isso, a gente aceita. Quando há uma quebra na equação desse contrato, né, desequilibrou, eu preciso equacionar isso, eu preciso equilibrar esse contrato novamente. E é exatamente isso que ocorre. Então, o produtor precisa entender, né? E nós, advogados, precisamos ser incisivos para a proteção do produtor, porque senão ele vai migrar de um crédito rural, que é protegido, que tem um manual, que tem um instituto próprio, e vai migrar para um crédito comercial. Bom, passou para o crédito comercial, passa a ser impagável. Tem produtor que não tem como, né? Os juros são outros, as garantias são outras, né? Capitalização é outra, a multa é outra. Então, é nesse sentido que o produtor tem que ficar atento. Perfeito.
O senhor entrou no tema que era o próximo que eu ia colocar, que é a questão do seguro. Eu estive conversando com alguns produtores aqui na nossa região e eles me passaram alguns dados que eu fiquei assustado com o aumento do custo do seguro, a diminuição da abrangência do seguro, quer dizer, ele se tornou mais caro e protegendo menos, né, dando menos garantia, menos segurança para o produtor. E isso faz parte de uma questão que envolve também a política. O senhor, no início na sua manifestação, o senhor comentou que, infelizmente, no Brasil nós não temos uma política de Estado, temos uma política de governo, ou seja, cada governo implanta a sua política, né? Não temos uma coisa mais estável. Aí entra um aspecto também político do produtor ou dos produtores também trabalhar nesse sentido para nós mudarmos isso, termos uma política de Estado e não de governo para o setor. E essa questão do seguro, ela pode ser também politicamente tratada ou ela é só uma questão empresarial, financeira? O seguro também pode entrar nessa questão da política de Estado? Não, sim, hoje, para o pequeno produtor, o governo subsidia parte do prêmio do seguro, né? O governo banca parte, só que não tem dinheiro para bancar para todo mundo. E o seguro, o prêmio do seguro é muito alto, é muito caro, né? O seguro, se a gente falar aí, a produção americana é toda feita com seguro, né? É lastrada em seguro. Nós aqui não conseguimos fazer isso, infelizmente. Por quê? Porque o seguro é caro e tem uma questão que é pior ainda, não só que o prêmio é caro. Na hora do sinistro, a seguradora, ela cria critérios, né, que inviabilizam o pagamento de 100% do prejuízo do produtor. Né? São critérios absurdos que eles inventam ou que estão na pólice que o produtor não olha, entendeu? Então, é uma armadilha para o produtor hoje, infelizmente, eu tenho que dizer isso, é uma armadilha para o produtor hoje contratar um seguro. Claro, mas é necessário, o produtor precisa contratar, para pelo menos ter uma proteção mínima, né? Mas essas questões das seguradoras também precisam ser revistas e até judicializadas, porque na maioria das vezes, os sinistros, quando são negados, ou quando são, além de negados, são pagos pela metade, ou às vezes até 30% do que deveria ser pago, isso tem que ser levado para o judiciário para poder o produtor reaver seu direito. Agora que o seguro tem uma política de Estado que o governo banca, né, mas não é suficiente, né? E quando chega na hora de bancar o subsídio para o produtor, para pagar o prêmio, né, entra a política de governo que depende de caixa, depende de ter recursos, né, para fazer isso, e o governo não tem. Isso é um tema que o legislativo deveria se debruçar, né, e criar normas, criar fundos para isso, e até questões aí de chamar as seguradoras, as grandes seguradoras, para tratar esse assunto, que é um assunto muito relevante, sim. Perfeito. E os casos se permeiam aí, são casos que em todo o estado, em todo o país, cada região é um problema. Mas, independente de ter o seguro ou não, o produtor tem o direito ao alongamento e à prorrogação. Certo. Bom, nós estamos... Então, entendi. O seguro é uma coisa que ajuda, né? É um bom produto quando se feito de forma correta, coisa que não está acontecendo, né? Mas o alongamento e a prorrogação é um direito. Perfeito. Independente de ter seguro ou não. Bom, nós estamos conversando com o Dr. David Vargas Dávila, né, da Vargas Dávila Advocacia Empresarial, que, dentre outros segmentos, tem especialização e atua intensamente nessa questão do agronegócio, e está nos trazendo algumas dicas, algumas informações e algumas orientações no sentido de minimizar o problema, especialmente agora nesse período, nesse cenário, que nós estamos tendo aí frustrações em virtude da questão climática, né, que nos atinge uma seca terrível, né, se não a maior, uma das maiores que já atingiu a nossa região. E é evidente que todas essas colocações que ele está trazendo aqui
podem auxiliar ou orientar ou dar alguma orientação, algum sentido para a pessoa minimizar esses prejuízos. Os senhores têm, a sua empresa está estabelecida em Porto Alegre, atua no Brasil, pelo que eu entendi também, em vários estados aí do país, mas existem vários escritórios ou vários advogados que trabalham nesse sentido. Quer dizer, o produtor que está nos acompanhando agora, seja pequeno, médio ou grande produtor, a empresa que seja ela também, ela pode, através de uma assessoria advocatícia correta, minimizar essas questões, né, doutor Davi? Sim, claro, nós temos na região aí, tem excelentes advogados e colegas, em todo o país, a gente atua em todo o país, né? É sempre nesse intuito de auxiliar o produtor nessa questão. E nós temos casos que o produtor, às vezes, até quer sair da atividade. Tivemos casos aí até de suicídio, né? Por quê? Por não entender, porque achar que vai perder sua propriedade e não vai. E nós, advogados, nós precisamos auxiliar, né? Porque o produtor, ele entende da porteira para dentro, ele entende de toda a atividade que ele faz, mas ele precisa ter uma assessoria, sim, né? E nós temos bons advogados na região que podem fazer isso, né? Essa assessoria, doutor Davi, agora, por exemplo, ela pode ser prestada agora numa questão já emergencial, a coisa já aconteceu. Mas o ideal já não é antes, quando for fazer o contrato com o banco, com a seguradora, já está com a supervisão ou com um auxílio, um suporte de uma advocacia? Sim, o ideal seria, eu sempre digo que a atividade agropecuária hoje, por estar em cadeia, né? Porque hoje o produtor, né, ele está dentro de uma cadeia de, de negócios que vem desde da compra, um exemplo da compra de uma empresa chinesa que vem um navio, que passa por uma trading, que a trading compra do produtor direto ou adquire de outra empresa. Então, nós estamos em cadeia. O produtor é o início da cadeia produtiva, né? Então, nesse sentido, o produtor ele não pode mais tratar o seu negócio como tratava antigamente, né? Tem a questão tributária, tem a questão trabalhista, tem a questão até de sucessão familiar, entendeu? Tem uma série de questões hoje que envolvem a produtividade, até porque ela tem um valor agregado muito alto e o valor de resultado também é alto. Então, ele precisa ter assessoria, sim, precisa ter assessoria no início, antes da porteira, dentro da porteira, depois da porteira, na hora da comercialização também, na hora do transporte, né, na hora do armazenamento. Esses contratos têm que ser bem feitos, bem analisados. Isso não quer dizer também que não ocorram problemas, né? Mas uma boa assessoria minimiza esses impactos que ocorrem na atividade, né? Então, claro que quando o produtor se vê nessa situação agora, né, que ele está nessa situação, ele não tem outra saída senão chegar no banco, explicar a situação, munido de toda a sua documentação e tentar, de alguma forma, fazer o alongamento. A legislação fala que o produtor tem que ir 15 dias antes do vencimento da parcela, né? Mas a jurisprudência e a doutrina, os julgados no judiciário, não dão conta disso. A maioria deles diz que não, que se foi comprovada a frustração, né, mesmo depois de vencido, eu tenho caso no escritório que a frustração ocorreu em 2018 e o banco não deu direito a ele à frustração. E nós ingressamos com ação agora, esse ano, para proteger o produtor que não foi dado o direito dele. E de lá para cá ele vem inadimplindo e saiu da atividade, quase perdeu sua propriedade, mas lá atrás ele tinha direito à prorrogação e o banco não fez. O banco fez a operação mata-mata, fez novas operações, passou para crédito comercial e ficou impagável.
Então, cada caso é um caso. O ideal seria o produtor ter uma boa assessoria antes de começar a atividade, durante a atividade e depois da atividade. Mas a gente sabe que isso é difícil, é difícil. Vai chegar um dia que o produtor vai ter que fazer isso, sim. Perfeito. Bem, doutor David Vargas Dávila, quero agradecer a sua gentileza de se disponibilizar a tratar desse tema tão delicado, né, aqui para a nossa audiência que está nos acompanhando. O senhor que é especialista aí na área jurídica e gestão de negócios e também nessa questão do agronegócio, do produtor rural, e nos deu várias dicas, várias informações, várias orientações. Há um hábito aqui desse programa, doutor David, que ao concluir a conversa, a gente coloca o microfone à disposição da Tupã para o convidado, pois talvez ele queira reforçar algum aspecto que tenha colocado, gostaria de trazer um outro tema, uma outra pauta a esta conversa, ou as suas despedidas aí, talvez momentâneas dos ouvintes, quem sabe a gente lhe ouve em outras oportunidades por aqui, mas algo mais que o senhor queira acrescentar, por favor, fique à vontade, doutor Davi. Sim, eu quero agradecer aí pela oportunidade. Depois nós combinamos aí de falar sobre o tema de cooperativismo, que é uma coisa que também me instiga bastante, e que eu atuo aí há mais de 20 anos também na área. Mas o que eu quero dizer, seu Miguel, para o produtor rural, é que ele fique bem tranquilo. Ele pode dizer, pô, mas esse advogado é meio maluco, né? Nessa hora eu vou ficar tranquilo. Não, ele tem que ficar bem tranquilo. Nós precisamos do produtor com a mente limpa e com a capacidade de produzir alimentos. É isso que nós precisamos. E eu sempre digo que quem faz justiça nesse país somos nós, advogados. Não é o juiz, não é o STF, não é o STJ, não são os tribunais. Quem faz justiça somos nós, advogados, né? E ele fique bem tranquilo que ele tem direito, sim, ao alongamento, à prorrogação. Se a instituição financeira não conceder isso para ele, que ele judicialize, que o judiciário vai atender, tem que atender. Escolhe um escritório que entenda do assunto, que ele não precisa se preocupar. Ele precisa simplesmente começar a atividade novamente para produzir no ano que vem de novo. Então, ele não precisa entregar sua propriedade. A gente sempre diz lá na minha terra, em Dom Pedrito, que o produtor não podia chamar a esposa de meu bem na frente do Banco do Brasil, que o Banco do Brasil ia lá tomava. Sim. Agora, ele não precisa mais se preocupar com isso, né? Ninguém pode tomar nada de ninguém se ele tem o direito dele comprovado, né, ao alongamento e à prorrogação. Ah, mas a propriedade está indo a leilão e tal. Se cancela o leilão, se ingressa com um procedimento para cancelar o leilão. Ele não precisa, ele precisa produzir, ele precisa ser incentivado a produzir. Lógico que tem casos e casos, né? Tem produtor que pega o crédito e desvia para outra atividade. Claro. Bom, isso é outra questão. Mas é nesse sentido, tá? Que eu quero deixar ele bem tranquilo e que tem bons advogados na região e a gente está à disposição. E eu fico à sua disposição, à disposição da rádio aí para outros momentos, né? Falar sobre esse assunto e outros, né? Perfeito, muito bom. Bem, nós tivemos assim o privilégio de ouvirmos o Dr. David Vargas Dávila, que nos concedeu essa entrevista na manhã de hoje, nos trazendo algumas informações. Como eu falei, esse tema ele é muito amplo, o doutor também salientou várias vezes aqui que são casos e casos que precisam ser avaliados individualmente, cada caso, para poder ter a avaliação correta, mas uma informação muito tranquilizadora, no sentido de que a pessoa agindo corretamente, cumprindo aquilo que os contratos prevêem, né, utilizando o crédito para fomento adequadamente, né, ele vai estar segurado pela legislação e amparado judicialmente por um escritório de advocacia que tenha experiência nesse sentido e poderá, com certeza, sair dessa situação, claro que num período mais longo, com mais prazo, enfim, tudo isso precisa ser efetivamente feito com bastante segurança e com bastante conhecimento. Doutor Davi, novamente muito obrigado pela sua gentileza, um prazer ouvi-lo por aqui, com certeza estaremos explorando o senhor em outros momentos, trazendo mais informações à nossa audiência, mas nesse momento a gente agradece a sua gentileza, lhe desejando uma boa semana, uma boa atividade e lhe aguardando numa próxima oportunidade. Um abraço, doutor Davi. Um abraço e bom dia a todos aí. Obrigado.
9h50. Dr. Davi Vargas Dávila, que conversou conosco nesta manhã, nos trazendo algumas informações com relação a essa questão do endividamento agrícola e as formas como as pessoas encararem essa questão e superarem esse momento, né, que está, claro, com certeza, causando bastante apreensão, e a gente não tem como escapar dela, né? A questão do tempo aí é que está causando isso, e vamos ver, daqui a pouquinho nós temos a previsão do tempo aí, nos parece que aquela chuva mais abrangente que estava prevista para acontecer está sendo afastada, não teremos, deveremos ter pancadas de chuva, né? Tomara que sejam o mais envolventes possível. Enfim, temos essas dificuldades que precisam ser encaradas e resolvidas, e a melhor forma para fazer isso é com quem entende do negócio. 9h50.